Bom, Peter Cook nasceu em outubro de 1936 no Reino Unido. Ele é arquiteto, professor e escritor sobre temas de arquitetura. Estudou arquitetura entre 1953 e 1958 na Universidade de Artes de Bournemouth. Depois ele entrou na Associação Arquitetônica da Escola de Arquitetura, se graduando em Londres em 1960. Ele foi diretor no Instituto de Arte Contemporânea e da Arquitetura Barlet, na Universidade de Arquitetura. Entre 1990 e 2005, foi professor na Universidade de Londres. Em 2006, aceitou o desafio de ser curador do pavilhão britânico para a Bienal de Veneza. Atualmente, além de projetar, ele continua seu papel de curadoria, além de fazer exposições de trabalhos em várias partes do mundo. Claro que a gente não pode falar sobre o arquiteto sem mencionar o Archigram, que foi um grupo de arquitetos ingleses formado em 61 pelo próprio Peter Cook, onde suas propostas buscavam um diálogo mais próximo com o contexto cultural daquela época. Eles tinham uma visão futurística para a época deles, defendendo a tecnologia como base, forma de produção e utilização dela para o mundo. Ao contrário das vanguardas do início do século XX, que exaltavam a máquina como o artefato da industrialização, o Archigram prezava pela vivência daquele mundo modificado e evoluído pelas novas relações de produção e consumo. De uma forma mais literal, a intenção era publicar uma revista de arquitetura que divulgasse suas produções e que também servisse como meio de diálogo e críticas às formas tradicionais de produção. Tudo isso usando uma linguagem nada particular, fechada ao universo da disciplina, em forma de quadrinhos. De forma geral, eles não viam a arquitetura como contemplação, mas sim como um espaço onde se dá ação. Eles foram e ainda são vistos até hoje como inspiração para vários estudantes e profissionais da arquitetura. Peter Cook sempre procurou projetar algo que não agredisse aos olhos ou o ego do observador, mesmo que ele fosse um observador leigo ou um profundo entendedor do assunto. O arquiteto já ganhou vários prêmios pelo seu desempenho como profissional, e o mais impressionante deles é a sua nomeação de cavaleiro pela rainha em 2007 por seus serviços de arquitetura e ensino. Aqui nós selecionamos algumas das principais obras do arquiteto. Aqui é a Escola de Arquitetura Bedina, que fica na Austrália. Aqui é a Universidade de Negócios e Economia em Viena. Ao lado fica o Departamento de Direito e Administração Central. Aqui o Museu de Arte Pública Constant na Áustria, o Estúdio de Desenho da Universidade de Artes de Bournemouth, no Reino Unido, e a Plug-in City. Aqui nós selecionamos duas obras para fazermos breves análises. Então, o primeiro é o Departamento de Direito e Administração Central da Universidade de Viena. O Peter Cook, por ter sido professor universitário durante muito tempo, ele tinha como base a convicção de que para um edifício ser dedicado a uma universidade e estar vivo e ser bem-sucedido, eles devem ter espaços interiores que não são apenas atraentes, como salas de reuniões, salas de aula, escritório, mas que sejam lugares para frequentar, para incentivar os alunos a permanecer nelas depois das aulas, buscarem espaços integrados, oferecendo silêncio e recolhimento, isso tudo para formar um todo com o resto do edifício. O projeto ele consiste em dois edifícios de 200 metros de comprimento, uma altura entre 5 e 3 níveis, com jogo de listras de cores que vão do oeste para o leste e se dobram nas coberturas. A fachada exterior é coberta com ripas de madeira natural que parcialmente protegem do sol, mas também fazem uma relação às florestas que cercam o campus. A segunda obra é o Museu de Arte Constant. Ele foi inaugurado em 2003 e, pelo que muitos dizem, ele pode ser comparado a um baiacu ou um tentáculo de polvo, mas isso pode ser relativo. O arquiteto britânico Peter Cook ele descreve a obra como construção biomorfa ou alien amigável, porque ele parece um museu quase vivo, em parte porque a sua pele pode criar padrões de mudança e emitir luz. A membrana exterior azul é ornamentada com luzes que podem ser programadas para exibir imagens animadas. Ela representou um marco histórico na carreira do arquiteto e também é uma referência em sustentabilidade. Ela apresenta um design bem contemporâneo e ocupa uma área de mais ou menos 2.000 metros quadrados e meio. Ela fica em meio a construções tradicionais europeias, como a gente pode ver pelas imagens, e por isso ela provocou sérios debates entre os habitantes locais. Mas hoje ela é considerada como um dos mais bonitos cartões postais da cidade. O museu possui uma fachada totalmente revestida com painéis semi-transparentes em acrílico de tonalidade azul. Embutidos neles ficam placas fotovoltaicas que fazem a captação dos raios solares e desse modo produzem energia limpa para o uso interno. O que mais chama atenção são os bicos solares que levam luz natural controlada para salas de exposições.